Sejam muito bem-vindos aqui à aula sobre a gestão integrada, né, do Sistema Único de Assistência Social, mais especificamente sobre o protocolo, né, o protocolo aí dessa gestão integrada, tanto de serviços quanto benefícios e transferência, né, de renda aí dentro do SUAS. Este protocolo ele tem como fundamento a resolução, né, lá da Comissão Intersetores Tripartite, né, aquela resolução que nós estudamos lá no Plano Nacional de Assistência Social, né, nós vimos lá que existe tanto a CIB, né, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que é feita dentro do Estado e os municípios do Estado, e a Tripartite, que é a União, Estados e municípios. Essa CIT, né, essa Comissão Tripartite, ela estabeleceu um protocolo, ou seja, o que é um protocolo? O protocolo nada mais é do que um passo a passo do que fazer e quem faz o que. Isso é um protocolo. O protocolo é passo a passo do que fazer e quem faz o que. Tá? E aí este protocolo ele foi solicitado no nosso edital. Eu vou ser muito simples e direto. Se você é assistente social e você vai fazer a prova para assistente social, esse protocolo você vai ter que ler ele em todos os seus artigos e fazer as suas devidas anotações sobre eles. Quanto mais próximo você tiver exatamente do que está escrito nele, ou seja, mais perto da letra da lei, melhor para você acertar as possíveis questões sobre ele na sua prova. Eu aposto aí 2 questões sobre esse protocolo para os assistentes sociais. Para as outras áreas, né, que irão fazer esse concurso público, se cair, cai uma questão. Tá? Se cair, cai uma questão. O que eu vou fazer aqui agora é tratar sobre aqueles pontos que eu imagino que a minha experiência me diz que tem mais chances de cair na sua prova. Tá? Para isso a gente vai conhecer o protocolo propriamente dito. Então, primeira coisa você tem que entender, o protocolo é um passo a passo de o que fazer, como fazer e quem faz o que. Tá? E é exatamente isso que esse protocolo vai nos demonstrar aqui. Tá? Primeiro, ele vai acordar os procedimentos, ou seja, o que fazer e como fazer. Né? Dessa gestão integrada, afinal nós estamos falando de uma CIT, da Comissão Intersetorial, não é? Tripartite, ou seja, é uma ação integrada de todos, integrada nessas 3 áreas das ações, ou seja, dos serviços de assistência social, dos benefícios de assistência social e da transferência de renda, né, para essas pessoas. Então ele vai falar como é que nós vamos integrar tudo isso, vamos acordar os procedimentos, o passo a passo de como vamos fazer isso, dessa gestão integrada dos serviços, benefícios e transferência. Né? Para ele fazer isso, ele vai dizer, nós vamos acompanhar alguns com maiores detalhes, entre eles, né, o Bolsa Família, né, o PET, o BPC, benefício de prestação continuada, e ainda benefícios eventuais no SUS. Então, o que ele faz? Ele estabelece ações de o que fazer em relação ao PBF, né, o Bolsa Família, ao PET, né, ao BPC e aos benefícios eventuais como um todo. Tá? Para isso, ele vai organizar esse protocolo em 5 sessões. Tá? Em 5 sessões. Lembre-se disso, são 5 sessões. A sessão mais importante, sem menor pingo de dúvida, e é onde eu acredito que vai vir a questão da sua prova, principalmente para quem não é da área de assistência social, né? Deve cair uma questão, no máximo uma questão aí para quem não é. Para quem é da área de assistência social, deve cair uma questão sobre essa sessão, sim, e uma outra sobre uma outra sessão. Então, a sessão 1, para mim, ela é a mais importante em relação a essa resolução, exatamente porque ela estabelece o que é, né, essa integração de serviços, benefícios e transferência de renda de forma integrada. Então, a seção 1 estabelece o que é e quem é que faz, como é que isso será dado em suas diretrizes. E isso é o ponto, é o elemento primordial para fins de prova em relação a este ponto, beleza? Então, quando a gente fala sobre esse processo, ele começa dizendo o seguinte, olha, essa gestão
né, de integrada, é integrada, ou seja, União, Estados e Municípios, além de ser União, Estados e Municípios, em relação aos serviços, benefícios e transferência de renda, integra os três, né? Ela será feita com essas seguintes diretrizes. Nenhuma novidade para gente. Qual? Corresponsabilidade entre os entes federados. Então, União é responsável, Estado é responsável, município é responsável, DF é responsável. Né? Seguranças afiançadas pela Política Nacional de Assistência Social. Ou seja, a Política Nacional de Assistência Social ela é um fiador, né, para que essa integração venha a acontecer. Tá? Então, ela deixa isso claro como diretriz. Tá? E, por fim, mais ou menos importante, ao meu ver o mais importante, toda essa articulação, essa integração entre serviço, benefício e transferência de renda seja com centralidade da família, né? Com centralidade da família, de forma a atender ali, né, as necessidades das famílias brasileiras. Né? Por isso que ele fala a centralidade da família no atendimento socioassistencial de forma integral, visando a interrupção de ciclos intergeracionais de pobreza e de violação de direitos. Essa palavra ela é muito importante quando a gente fala interrupção de ciclos intergeracionais de pobreza. Entenda o seguinte: dentro da percepção de assistência social, e não só na percepção de assistência social, eu diria que na percepção do desenvolvimento humano, né, existe uma coisa que nós chamamos de ciclo, né? Ciclo intergeracional, ou seja, né, uma geração influencia a outra geração. Então, de uma forma bastante simples, uma família que tem aí há algumas gerações vive na pobreza tem uma tendência, exatamente por conta de um ciclo geracional, isso geraria, em tese, aquela família, as novas gerações, uma percepção de... como é que eu posso colocar? Uma percepção de... zona de conforto, essa é a palavra, uma percepção de zona de conforto que dificilmente ela sairia daquele ciclo, né? E aí a outra geração também mantém aquele ciclo, mantendo-se numa percepção de zona de conforto, e aí as famílias permanecem na pobreza pelo resto da eternidade, né? Quando a gente fala sobre interrupção desse ciclo, é uma tentativa da assistência social de quebrar esse ciclo geracional, né? Ou seja, quebrar esse ciclo da pobreza. Se a geração anterior tinha ou tem uma base de uma zona de conforto vinculado à pobreza, por exemplo, ou à violação de direitos, né? Nós precisamos criar meios para que a próxima geração, ou seja, interromper o ciclo geracional, né? Criar meios para que a próxima geração venha a não fazer mais parte daquela zona de conforto, seja ela da pobreza, seja ela da violação de direitos, ou seja ela de qualquer outra forma, né, que possa prejudicar o desenvolvimento daquelas pessoas, daqueles seres humanos que se encontram naquela família. Então, por isso que todo o processo de integração de serviço, benefício e transferência, a transferência de renda, quando a gente fala como mecanismo das suas diretrizes, estão relacionadas à centralidade da família, mas primordialmente visando interromper o que a gente chama de ciclo geracional, que é uma espécie de ciclo que vai passando de geração em geração, que não tira as famílias daquelas situações de pobreza, de extrema pobreza, ou aquelas famílias de situações onde que a violação de direitos, como por exemplo violência, né, contra mulheres, violência contra crianças, venham a permanecer. Então precisamos criar meios para quebrar isso. Então por isso o serviço, o benefício e a transferência de renda ajuda neste processo da quebra desse ciclo geracional aqui explicado por mim nesse exato momento de uma forma bastante simples para você entender. Perfeito isso? Então é um processo muito importante quando nós falamos sobre essa ideia dessa centralidade da família em relação a esse mecanismo na seção 1. Beleza? Aí, beleza. Ele fala de corresponsabilidade entre os entes federados, lá no inciso 1º, né? E o artigo 3º vai complementar isso. Quando ele fala assim, a União, os Estados, Federais e os municípios são corresponsáveis pela gestão integrada desses serviços, benefícios, ok. Né? E o artigo 4º também complementando, diz a gestão integrada de serviço, benefício e transferência tem como objetivos, ou seja,
o que é essa gestão integrada, União, Estados, Municípios, de serviços, benefícios e transferências, tem por objetivo? Ele vai dividir esses objetivos em duas áreas muito importantes: as áreas gerais e as áreas específicas. Áreas gerais e áreas específicas. Quando se fala em área geral, entenda dentro de um contexto da assistência social como um todo. Fica mais fácil assim. Quando a gente fala em áreas específicas, ele vai estar dando ênfase em um ponto específico da assistência social. Beleza? Então, a gestão integrada desse serviço, ele se vincula a esses dois grupos de objetivos. Vamos começar pelos objetivos gerais. Primeiro, pactuar entre os entes federados os procedimentos que garantam a oferta prioritária de serviços assistenciais para indivíduos e famílias beneficiárias do Bolsa Família, PET e BPC. Né? Então, ele vem querer pactuar, ou seja, criar um pacto entre os entes federados, União, Estados e Municípios, para que possa garantir que essas ofertas sejam entregues aos indivíduos e famílias que realmente necessitam desses benefícios. Depois, perceba que ele está falando de uma forma geral, né? Atender a todos que necessitam dos benefícios oferecidos. Né? Construir possibilidade de atendimento intersetorial, qualificar o atendimento a indivíduos, dar qualificação ao atendimento, né? Indivíduos, familiares, criar estratégia, potencializar a estratégia para a inclusão social dessas famílias, dessas pessoas, fortalecer esse vínculo familiar e comunitário dessas pessoas, né? E acesso à renda e à garantia de direitos substanciais. Também de forma bastante geral, o processo, o ponto. E por fim, favorecer a superação de situações de vulnerabilidade, né? Então, queremos superar essas situações de vulnerabilidade e risco vivido pelos indivíduos e pelas famílias, tanto que recebem ali o Bolsa Família, quanto o benefício de prestação continuada, bem como pelas famílias beneficiárias do PET, por meio de oferta de serviços assistenciais encaminhados à rede social e demais políticas públicas. Demais políticas públicas, a gente está falando de outras políticas públicas no campo público do direito brasileiro, né? Como saúde, educação e outras. E quando necessário para o órgão de Sistema de Garantias de Direitos, né? O órgão do Sistema de Garantias de Direitos, o SGD, é um órgão específico para garantir os direitos desses grupos, beleza? Então, quando a gente fala sobre essa gestão integrada, ela tem por objetivos este ponto no âmbito geral. Quando se vai para o específico, você vai perceber que ele fala de um ponto. Um ponto. Ele não fala da assistência social que você percebe de forma ampla. Não, ele vai falar de um ponto dentro da assistência social. Quer ver? É específico. A total cadastro único, né? E o cadastro do BPC. Ou seja, é específico. Eu vou adotar o cadastro único e o cadastro do benefício de prestação continuada como base de dados, né? Como base de dados para melhor oferecer aí a realização de combate à vulnerabilidade e risco nos territórios. Então, ele está falando de algo específico, o quê? Usar informação. Quais informações primordialmente? Cadastro único e cadastro do BPC. Simples, né? Simples. Eu uso esses dois cadastros para melhor atender as minhas informações. Isso é um ponto específico desse processo. Depois ele fala padronizar procedimento de gestão para o atendimento das famílias mencionadas. Padronizar. Se é um protocolo, palavra de ordem para protocolo, padrão. Não existe protocolo que não é padrão. Protocolo é padrão. Protocolo é padrão. Se você pegar um protocolo médico, você vai ver que há um padrão naquele protocolo. Então, primeiro faz ali e vê o diagnóstico. O diagnóstico deu isso, o que tem que ser feito? Vai ser tal medicamento por tanto tempo, tal tempo assim. Beleza, não deu certo. Então vamos ver outra forma. Então, há um padrão naquele atendimento. Da mesma forma, dentro da assistência social, quando a gente fala em protocolo, a ideia é padronizar. Não é um protocolo no sentido arquivístico da palavra que você vai lá e cadastra aquilo, mas um protocolo no sentido operacional da palavra. Quando eu tenho um protocolo numa ação, eu estou dizendo, existe um passo a passo que eu tenho que aplicar em cada área que eu atuo. Neste caso, nós estamos falando, obviamente, da gestão de assistência social em benefícios, serviços e transferência de renda. Então, precisamos padronizar. É específico isso dentro do seu processo.
padronizar um procedimento de gestão para o atendimento dessas famílias. Né? Também será um objetivo específico estabelecer fluxo de informações entre os entes federados, que a União passa informações para os estados passam para a União, desde que essas informações não sejam sigilosas, obviamente. Né? Se tiver alguma vedação, se tiver algum sigilo, isso tem que ser respeitado. Né? A partir do momento que não está entre essas regras do respeito, a União vai passar para os estados para os municípios, municípios para os estados, para melhor atender essa ação. Porque quanto mais informação nós temos, melhor é o planejamento na área de assistência social. Então também é um protocolo estabelecer esse fluxo de informações. Quem passa para quê? Como é que passa essas informações ali? Né? Além disso, padronizar o procedimento de gestão, palavra de ordem novamente, quando a gente fala em protocolo, padronizar. Né? Padronizar o procedimento de gestão, instrumentos para coleta, né? Ou seja, padronizar ali uma forma, né? De gerar aquelas informações. Por exemplo, indicadores. Quais indicadores que nós estamos procurando? Então, cria um padrão desses indicadores. Né? Então, por isso ele fala padronizar esse procedimento dessa gestão em si. Né? E por fim, ele fala sobre propor mecanismos que fortaleçam sistematicamente. Um protocolo pressupõe sistema. Né? E aí, quando a gente fala de algo sistemático, a gente está falando de algo operacional também. Né? Quando você faz algo dentro de um protocolo, você segue um sistema, um passo a passo. Então, é meio que uma retórica no sentido redundante. Quando a gente fala protocolo, né, e sistêmico, seria uma redundância. Porque, em regra, um protocolo ele é sistêmico. Ele tem um sistema a ser seguido. Por isso ele fala, eu preciso propor mecanismo que fortaleça sistematicamente esse protocolo que nós estamos aqui sugerindo. Né? Seja isso em relação à rede socioassistencial, também de educação e de saúde para monitorar as famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, bem como a inclusão, o acesso e a permanência na escola desses respectivos beneficiários, seja do PET, do Bolsa Família ou do PPC. Tranquilo isso? Ponto. Para mim, uma questão na sua prova sobre o protocolo de gestão integrada vai vir do artigo 1º ao artigo 4º. Uma questão vem daí. Tá? Agora, se você é assistente social, ela vai vir uma segunda questão. Uma segunda questão de outra área aqui do protocolo. Tá? Uma outra área. Da onde que pode vir essa outra questão para assistente social? Tá? Essa outra área pode vir de diversos pontos. Irei trabalhar aqui com vocês aqueles pontos que eu imagino que tem mais chance de cair. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que ele é organizado. E ele é organizado em sessão. Então, isso significa o seguinte, que eu tenho 5 sessões, nós falamos a sessão 1, que dá um geralzão sobre o processo, e aí cada sessão dará alguma informação. A sessão 2, ela fala sobre as responsabilidades dos entes federados e dos conselhos de assistência social na implementação dessa gestão integrada. Amados, eu acredito fortemente que a segunda questão de assistente social venha dessa responsabilidade dos entes federados e do Conselho de Assistência Social para implementar a gestão integrada. Eu acredito nisso. O que vai acontecer agora? Cada artigo vai tratar sobre um conjunto de competências sobre esse elemento, que eu não irei aqui dispor de competência por competência para você, porque você é assistente social, você vai ter que ler, porque quanto mais próximo você tiver em relação a essa resolução, ou seja, na letra da lei, melhor para você. Mas eu tenho que fazer aqui alguns comentários para a gente conseguir organizar esse processo como um todo. E aí eu volto a um argumento que eu já disse em aulas anteriores em outras áreas das ações. Eu quero muito que você anote isso aí no seu material agora, né? Aí abaixo da seção 2. E aí isso será aplicar a tudo que aqui está. Eu quero muito que você anote o seguinte. Anota aí. O maior ajuda o menor. E é isso que ele está fazendo aqui. O maior está ajudando o menor. Ou seja, a União estará ajudando os estados e os municípios.
o Estado estará ajudando os municípios. E os municípios podem até mesmo se autoajudar, porque eles são menores, então um pode ajudar o outro, né? Fazendo assim consórcios, convênio entre eles. Né? Porque o maior ajuda o menor. Agora, existe uma outra frase que eu quero que você anote aí. O menor, anote aí, o menor passa informações para o maior. Importante isso também dentro desse processo de responsabilidade entre os entes federados. O menor passa informações para o maior, né? Para o maior. Porque o maior precisa das informações mais amplas. Então, o menor que tem informações específicas passa informações para o maior. Com essas duas informações, basicamente, você aplica isso às competências aqui estabelecidas. Então, quando a gente fala, por exemplo, no artigo 5º, ele fala, ó, compete ao Ministério. Em âmbito nacional, então, né? Então, em âmbito à União. Quando ele fala Ministério, é a competência da União, do Poder Executivo Federal, exercendo tais mecanismos. Olha o que ele diz. Ele vai apoiar, tecnicamente, Estado, Distrito Federal e municípios. Né? Ele vai implantar estratégias e avaliações em conjunto com os estados, porque os estados, o menor ajuda o maior. Né? Ou melhor, o menor passa informações para o maior e o maior ajuda o menor. Então, ele vai monitorar em conjunto com os estados as ações integradas. Novamente, ele apoia estados, municípios, DF. Né? É bem importante isso. E aí, no parágrafo único, há um destaque aqui, que ele diz assim, a estratégia de monitoramento e desenvolvimento do MDS ou seja, do Ministério, atualmente o Ministério da Cidadania, deve favorecer a identificação dos territórios localizados em áreas sem cobertura de atendimento no Centro de Referência de Assistência Social e do Centro de Referência Especializados, assim como dos mecanismos adotados pelo órgão gestor para implantar a gestão integrada nessas localidades. O que ele está falando? O MDS, quando ele recebe informações dos municípios, dos estados, ele consegue perceber no mapa brasileiro aonde que se tem lacuna, aonde que áreas geográficas brasileiras que não estão sendo atendidas por CRAS e não estão sendo atendidas por CREAS. A partir do momento que ele tem essas lacunas, ele consegue visualizar isso em um mapa com informações, né, mediante esse processo, este ministério ele vai ajudar, vai criar meios para que os órgãos gestores, sejam eles estaduais, sejam eles municipais, possam implantar a gestão integrada nessas respectivas localidades. Aquelas localidades onde o atendimento não é dado como um todo. Daí essa informação muito importante. Então, todas as informações que a União recebe, por quê? Porque o menor passa informações para o maior, lembra? Então, todas as informações que a União recebe, ela vai estabelecer uma ordem, né, e vai perceber as lacunas. Com essas lacunas, ela sabe, beleza, precisamos atender e preencher tal lacuna. Então, ele procura ao órgão responsável por atender e preencher aquela lacuna e cria meios para implantar essa gestão dentro daquelas lacunas estabelecidas. Beleza isso? Tranquilo? Aí ele fala dos estados depois, né? Da mesma forma, o estado é maior que o município. Então, o estado ajuda o município e o município passa informação para o estado. Né? Por isso ele fala, assessorar os municípios, bem tranquilo isso, né? Ele vai assessorar os municípios em consonância com o governo federal, ou seja, o estado não pode fazer algo que seja contrário ao que o governo federal faz em assistência social, então ele assessora, né? Ele garante que haja dentro do seu estado, né? Dentro do estado. O Goiás garante que haja dentro do estado toda a proteção social básica e toda a proteção social especial, mediante o CRAS e o CREAS, né? Que haja ali o Bolsa Família, coordenação estadual do Bolsa Família, tal, que venha a acontecer tal mecanismo. Ele desenvolve ações em parceria com os municípios, ajudando os municípios nas suas esferas. Né? Bem tranquilo esse ponto também. Depois ele fala compete ao município e ao Distrito Federal, ou seja, o DF ele é tratado como um município, mas eu sempre lembro que o DF é híbrido. O que é função de Estado também é função do DF, beleza? Só que como aqui a gente está falando basicamente os estados, né? Aqui no artigo 6º, os estados criando meios para ajudar os municípios, o DF se ajuda. É por isso que dentro de uma lógica faz sentido ele falar assim, compete aos municípios, aos 5.000 lá vai porrada dos municípios brasileiros e ao Distrito Federal. O que? Tomar conta da sua respectiva jurisdição. Pedindo ajuda para quem é maior, quando necessário, e passando informações para quem é maior, quando necessário. Né? Então, por isso que no DF, em Formosa e em Unai,
né? As prefeituras de Formosa e Unai e o governo do Distrito Federal tem que garantir que haja a proteção social básica, a proteção social especial, né? Juntamente com o programa Bolsa Família, né? Vai mapear dentro do seu território, dentro da sua jurisdição, as situações de vulnerabilidade de risco. Né? Quem sabe sobre a vulnerabilidade de risco no DF? É o DF. Quem sabe da vulnerabilidade de risco de Unai? É o Unai. Né? Então, eles irão mapear essas informações. Né? Por quê? Porque essas informações, quando eles passarem para a União, vai ajudar no processo de organização de âmbito nacional, inclusive transferência de recursos. Né? Vai disponibilizar ali ao CRAS e ao CREAS mapeamento atualizado, ou seja, ele está passando informações, né, para o CRAS e o CREAS desse mapeamento, bem tranquilo. Né? O inciso 4º, não, o inciso 4º, ele fala sobre alguns elementos bem importantes que eu quero destacar aqui. Olha o que ele diz. O município ou o Distrito Federal, os dois, né, irão fortalecer o papel da gestão territorial, da proteção social básica junto ao CRAS, bem como de oferta e articulação de referência de serviços socioassistenciais nos territórios. Para tanto, então, algumas coisas que o DF e o município têm que fazer para fortalecer a gestão territorial da proteção social básica. Entre essas coisas, ele fala, sublinhe isso por favor, instituir, nos termos dos convênios firmados, que entidades prestadoras de serviços assistenciais do território destinem ao menos 60% da sua capacidade de atendimento a usuários encaminhados pelo CRAS. Então ele está dizendo o seguinte, que instituições de assistência social que fizeram convênio com o Distrito Federal ou com o respectivo município, vou citar aqui, sei lá, Formosa, por exemplo, né, ele fez convênio, conforme aqui está, essa instituição tem que garantir que pelo menos 60% da sua capacidade de atendimento seja oferecido àquelas pessoas, àqueles usuários que a elas foram encaminhados pelo próprio CRAS, pelo próprio Centro de Referência de Assistência Social. Isso é muito importante, beleza? Então, uma instituição ali sem fins lucrativos fez um determinado convênio. Né? Ok, fez convênio, pode receber recursos públicos para tais ações. Ótimo, tranquilo, está dentro da lei. Né? Aquele convênio que foi firmado tem que estar estabelecido nele que 60% da capacidade daquele atendimento, pelo menos 60%, né, daquela capacidade, será para pessoas que foram encaminhadas pelo CRAS em relação à proteção social básica. Beleza? Tranquilo? Depois criar espaços de regulação e aperfeiçoamento do fluxo. Na espaço, entenda espaço físico mesmo. Né? Estabelecer fluxo de articulação do CRAS, né, com demais políticas públicas. O CRAS tem que conversar com a educação. A assistência social tem que conversar com a educação. A assistência social tem que conversar com a saúde. É isso que ele está falando. Estabelecer fluxos dessa conversa. Estabelecer fluxos dessa conversa. Então, isso é uma forma de fortalecer essa gestão territorial. Beleza? Isso? Tranquilo? Tá? Também, né? O DF e os municípios têm que fortalecer o papel do CREAS, né? Responsável pelo atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de risco. Aí, bonitinho, tá? Bem importante isso. Lembrando que o CREAS também é de responsabilidade estadual, né? Então, quando ele fala fortalecer, é dando apoio ao Estado para que o CREAS atue, né? Quando é de responsabilidade do município, aí o município mesmo faz. O DF é híbrido, então o DF é responsável pelo CREAS sem maiores problemas. Basicamente está falando de fortalecer tais mecanismos. Beleza? Uma outra que me chama bastante atenção é o 8º, né? Porque, como eu disse, o município, o menor passa informação para o maior. Lembra que eu disse isso? Eu pedi para você anotar? Eu espero que você tenha anotado e você lembre disso na hora da prova. Né? Entre essas informações, tem um que é muito importante, que é o que a gente chama de censo. Censo. Né? O que ele está dizendo aqui é que o município, o DF, ele vai ter que alimentar o sistema de informações referente à proteção social básica, proteção social especial, né? E o Bolsa Família, né? E o Bolsa Família, e responder anualmente o monitoramento do SUAS com o censo CRAS,
seja, responder o censo, passar as informações devidas, e o censo CREAS. Né? Então, ele precisa passar essas informações de forma fidedigna, ou seja, de forma real. Né? Os estados e os municípios irão se comprometer a fazer isso. Beleza? Tranquilo? De boa? Né? Depois, ele vai falar o artigo 8º. Quero muito que você, assistente social primordialmente, também lembre dele, que ele fala assim: compete aos conselhos estaduais do Distrito Federal e município de assistência social. Então, é uma competência dos conselhos, né, que já conversamos anteriormente sobre eles. Contribuir no processo de implementação e monitoramento dessa gestão integrada. Então, o conselho ele contribui no processo tanto de implementação quanto monitoramento, né, acompanhando a execução do respectivo plano. Ou seja, se é um conselho municipal, ele vai acompanhar a execução do plano municipal de assistência social. Se é um conselho estadual, ele vai acompanhar ali a execução do plano estadual. Se é do DF, vai acompanhar o plano do DF. Beleza? Então, ele vai exercer tudo isso, né? Inclusive mecanismos de ação e prestação de contas sobre ali o que foi feito, sobre os gastos públicos em relação a tais medidas de assistências sociais. Então, é função dos conselhos implementar, né, acompanhar no processo, contribuir no processo de implementação e monitoramento dessa gestão integrada de serviços, benefícios e transferências de renda, né, acompanhando a execução dos planos municipais, estaduais e do Distrito Federal, óbvio que é o conselho respectivo. O conselho do DF acompanhando o DF, o de Formosa, do Goiás, o do Goiás e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Aí a seção 3 repete meio que essas informações, só que aí ele vai estar voltado para o Bolsa Família e para o PET, né, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Tá? Não irei ler com você, né, mas você pode dar uma lida depois. Ele vai falar das competências do Ministério Federal, União, competência dos estados, competência dos municípios e do Distrito Federal. Da mesma forma, o maior ajuda o menor e o menor passa informações para o maior. São as informações mais primordiais em relação a eles. Depois, na subseção 2, ele continua falando dessa mesma ordem, né? Só que aí, quando ele fala dessa mesma ordem, agora ele fala sobre o BPC, prestação, benefício, prestação continuada, e também sobre os benefícios eventuais. Aí, novamente, ele vai falar da competência da União, só que nesse caso ele cita o termo União, propriamente dito, ele não fala em ministério, ele fala União, né? E não necessariamente ministério. Por que ele fala união e não necessariamente ministério? É porque o benefício de prestação continuada, primordialmente, né, ele passa em certa responsabilidade pela área de previdência, pelos órgãos responsáveis pela previdência, entre eles o INSS. Então, o legislador achou por bem não falar Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas sim falar União, porque aí pode entrar o Ministério, atualmente o Ministério da Cidadania, mais o INSS e outros órgãos que irão ajudar durante esse processo. Por isso ele cita União aqui e não Ministério em si. É uma forma inteligente do examinador abrir o leque de órgãos que irão atuar em tais áreas, primordialmente aí no BPC. Beleza? Então, novamente, o maior ajuda o menor e o menor passa informações para o maior. E aí é que ele fala isso nos seus respectivos artigos. Eu quero que você leia também aí depois sobre isso. Né? E aí nós chegamos na seção 4. A seção 4 tem alguns detalhes que eu quero que você preste atenção comigo. Porque ele vai falar sobre os procedimentos referentes ao atendimento das famílias. Então, aqui ele está falando de procedimentos. É isso que eu quero que você lembre. São procedimentos. O que fazer? Qual é o passo? O procedimento em si. Não é mais competência. Aqui é procedimento. É o passo a passo. Né? Dentre esse passo a passo, tem alguns que nós precisamos levar em consideração. Entre eles, o artigo 5º, quando ele fala assim: o atendimento das famílias será realizado por meio de serviços ofertados pelo CRAS e pelo CREAS, local ou regional, nos territórios que possuem essas unidades. Nenhuma novidade para a gente. Quem é que vai prestar esses serviços? De BPC, benefícios eventuais? Quem é que vai acompanhar essas pessoas? Né? Vai ser o CRAS e o CREAS. Nenhuma novidade até aí para a gente. Né? Mas no artigo 17, mais especificamente no seu parágrafo primeiro, eu destaquei aí já deixando em negrito para a gente, ele diz assim:
Ao longo do atendimento, o CREAS ou equipe técnica, né, da proteção social especializada deverá, preste atenção, deverá, é uma ordem, deverá manter articulação permanente com os demais serviços da rede socioassistencial das demais políticas públicas do sistema de garantia de direitos. Então, o CREAS, ele deve manter articulação com todo o sistema de garantia de direitos, todos os órgãos do sistema de garantia de direitos que nós temos. Tá? E aí entra educação, saúde, previdência e outras. Então ele precisa acompanhar todo esse processo, fazendo assim uma articulação entre eles. Beleza? Depois ele vai falar sobre o Bolsa Família e do PET, aqui na subseção 1 desse mesma seção. Entre eles eu destaquei o artigo 20, que fala assim pra gente: o acompanhamento familiar consiste no desenvolvimento de intervenções desenvolvidas em serviços continuados. O que é um acompanhamento familiar? É uma intervenção na família. É uma intervenção desenvolvida em serviços continuados, com objetivos estabelecidos, que possibilite à família o acesso a um espaço onde possa refletir sobre a sua realidade, construir novos projetos de vida e transformar suas relações, sejam elas familiares ou comunitárias. Do que o artigo 20 está falando? O artigo 20 está retornando àquele ponto que nós vimos lá no início da resolução, que se vincula ao artigo 2º, mais especificamente o seu inciso 3º. Que vai dizer o que pra gente? Como diretriz, toda a ação terá como centralidade na família do atendimento socioassistencial de forma integral, visando a interrupção de ciclos intergeracionais de pobreza e violação de direitos. Perceba se o artigo 20 não está criando os meios para interromper ciclo intergeracional. É exatamente isso que ele está falando no artigo 20. Ele está criando meios, fazendo intervenções na família, com o objetivo de interromper ciclo geracional de pobreza, ciclo geracional de violação de direitos. Né? É por isso que ele é muito importante quando a gente fala, né, aqui em relação a esse procedimento. Artigo 20, vamos lá. A esse procedimento, mais especificamente como programa de Bolsa Família, vinculado à pobreza, né, e erradicação do trabalho infantil, violação aí de direitos. Né, violação de direitos. Então, quando se entra nesses dois mecanismos, olha bem, nós precisamos consistir no desenvolvimento de intervenções, desenvolvido em serviços continuados, com o objetivo estabelecido que possibilite à família o acesso a um espaço onde possa refletir sobre sua realidade. Ou seja, refletir sobre realidade, entenda, nesse caso, para facilitar a nossa vida. Refletir sobre refletir sobre o seu ponto de segurança, né? Refletir sobre a sua área de conforto, né? Refletir ali sobre a sua área de conforto, ou seja, refletir para poder quebrar ela. A sua zona de conforto, ou melhor, refletir sobre a sua zona de conforto para poder quebrar ela, né? Porque quando eu vou refletir, eu ajudo essa família a refletir sobre a sua zona de conforto, eu ajudo a essa família a construir novos projetos de vida, ou seja, novos projetos de vida significa interromper aquele ciclo geracional, intergeracional, né, daquelas famílias especificamente. E por que eu destaco esse artigo 20 e o inciso 3º do artigo 2º? Por quê? Porque uma redação sobre tal tema é extremamente importante, né, que você cite nessa redação esses ciclos geracionais e a importância da assistência social com projetos para quebrar esses ciclos, né, geracionais que prejudica o desenvolvimento daquelas famílias. Né? Por isso que é um tópico extremamente relevante para fins de prova, primordialmente para uma possível redação sobre tal assunto. Beleza isso? Entendemos? De boa? Então, é um artigo importante, sim, né, e que você tem que lembrar para fins de sua prova.
Beleza, né? Beleza aí. Esse caso para qualquer área de nível superior que venha, né, aí ter redação nessa prova, você tem que lembrar dessa quebra geracional como um possível mecanismo para redação. Beleza, né? Aí depois ele vai falar de alguns mecanismos de atuação, de boa, né? Dá uma lida aí você depois. Ele vai continuar falando aqui na subseção 2 e aí a gente chega na última seção sobre eles, que é a seção 5, né? Que vai ser só o artigo 27, que eu quero trocar essa ideia do que aqui está escrito com você, porque basicamente o que ele está falando é de informação. Informação, Kennedy? Ele fala do monitoramento. Como eu monitoro a gestão integrada mediante informações oferecidas pelos entes federados, União, Estados e Municípios, né? E que informações são essas? São os indicadores para esse monitoramento. Então, eu estabeleci um padrão de indicadores, todo mundo vai caminhar aqueles devidos indicadores. A partir desse padrão de indicadores no meu protocolo sistêmico, sistematizado, eu vou estabelecer uma ordem para melhor atender aquela gestão integrada de acompanhamento daquela família em si, né? Para isso, quais são esses indicadores, né? E essa é a pergunta que o examinador pode fazer na sua prova. Quais são os indicadores para o monitoramento da gestão integrada? Os indicadores estabelecidos por esse documento, né, por essa resolução, se encontram no artigo 27. Quais são esses indicadores padrão? Quais são? Olha lá. Taxa de famílias inseridas em atividade de acompanhamento familiar. Então, a taxa de famílias, correspondente ao percentual de famílias inseridas em acompanhamento familiar, em relação ao total de famílias beneficiárias pelo BPC, BET e pelo PBC. Né? Então, aqui ele está falando de 3 coisas que tem que ser feitas cálculos. Primeiro, família acompanhada. Segundo, atividades de acompanhamento familiar, ou seja, a primeira é a atividade de acompanhamento familiar. Quais são as famílias que estão inseridas nela? Segundo, né, o percentual de famílias inseridas em acompanhamento familiar. Ou seja, a atividade de acompanhamento familiar está correspondente à quantidade de famílias que são inseridas a esse acompanhamento familiar? Né? É uma análise. E ainda com uma terceira análise. Essa quantidade é igual, ou é inferior, ou é superior àquelas famílias que são beneficiárias da Bolsa Família, do PET ou do benefício de prestação continuada? Então, isso são indicadores que devem ser levados em consideração. Um outro indicador é a taxa de preenchimento de relatórios de acompanhamento, né? Correspondente ao percentual de famílias inseridas em acompanhamento familiar que tiveram relatórios semestrais de acompanhamento efetivados pelo gestor municipal. Ou seja, taxa de preenchimento de relatórios de acompanhamento. É se o relatório foi preenchido na sua totalidade ou não. Qual é a taxa disso? Né? Quais os relatórios? Qual é a porcentagem disso? Né? A cada renovação semestral sobre ele. Né? Então é outra análise. E outra análise, outro indicador que será levado em consideração para a gente encerrar essa aula é a taxa de famílias que finalizaram o acompanhamento familiar. Né? Acabou o acompanhamento familiar. Né? Qual é a taxa dessas famílias que finalizou? Corresponde ao aí depois que ele faz isso, aí ele vai fazer a pergunta: corresponde ao percentual de famílias inseridas em acompanhamento familiar que tiveram acompanhamento finalizado por avaliação do gestor municipal? Ou seja, a quantidade que foi dada como total corresponde à realidade daquilo que é dada pela avaliação municipal? É um outro indicador que tem que ser levado em consideração. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui nesses indicadores é dar um norte de indicadores estabelecidos que serão oferecidos dentro das próprias ordens, né, como o CAD único, o cadastro do BBC, entre outros, voltado aí para melhor estabelecer uma ordem com informações para poder melhorar a gestão de assistência social como um todo. É isso, né? Quando a gente fala sobre o protocolo trata sobre esse elemento, né? É isso que eu queria falar para você, mas se você é assistente social, além dessa aula, ainda recomendo que você faça uma leitura total aqui deste material. Crianças minhas, fico por aqui, que Deus abençoe e até depois. Tchau, tchau.